Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus ilumine muito os seus caminhos. Começa a partir de agora mais um programa a última porta que você irá bater para resolver os seus problemas. E a você que está nos acompanhando neste momento, cuja vida ela está sem sentido. Os problemas simplesmente chegam até você com toda a força e têm destruído a sua vida. Você já perdeu o ânimo, já não tem mais força para lutar, e tudo o que você faz parece que é inútil, é em vão. Você não vê resposta, você não vê uma saída diante de tantos problemas. Vou dizer para você que se você já fez de tudo, simplesmente já tentou, já recorreu a tudo, então é como diz essa frase aqui. Se você já fez de tudo, então agora é hora de jejuar. Se você já tentou de tudo, já recorreu a tudo e a todos, e o problema, ele insiste em ficar, então a Bíblia diz que quando nós chegamos ao limite, para decretos até mesmo de morte, além da oração, o jejum é a última porta. Eu vou mostrar para você um testemunho, a história do seu Saulo. Ele estava no fundo do poço, um homem que tudo que fazia dava errado. Ele soube dessa última porta, mas por um bom tempo ele resistiu, porque ao invés de dar ouvidos à voz da fé, o senhor Saulo, ele acabou dando ouvidos para as fake news. Por causa disso, a sua vida ficou por muito tempo amarrada e destruída. Quando ele deu um basta e ele colocou os pés aqui na Universal, tudo mudou. Vamos acompanhar. Meu nome é Saulo Henrico Fidêncio, sou empresário, tenho 33 anos. Antes de chegar na igreja, eu ouvia falar mal da igreja e não gostava da igreja. Na verdade, eu não sabia por que eu não gostava, mas só pelo fato de ouvir, não gostava da igreja, não gostava do Bispo Macedo. Eu ouvia que ele era ladrão, que era charlatão, ouvia muito mal da igreja, que a igreja só queria o dinheiro. Eu sabia que ele tinha sido preso, eu ouvia noticiários, né? Mas eu me perguntava, né? Como uma igreja desse porte, que falava de tudo, e o líder ser preso, né? Então eu não entendia o que poderia estar acontecendo. Meus familiares, a maioria de outra denominação, inclusive até de uma igreja tradicional, vamos dizer assim, e eu não via muito bom testemunho em alguns deles. Então, isso me afastava de igreja. Eu não queria saber de igreja. Quando chegava algum crente, algum cristão falando para mim sobre Deus, eu não queria ouvir. Eu, sem conhecer a Deus, sem estar numa igreja, a minha vida, aparentemente eu era muito orgulhoso, então eu achava que minha vida era boa, comparado a alguns cristãos que eu via, né? Porque eu não traía minha esposa, eu não roubava, eu não bebia bebida alcoólica, não usava droga e achava que eu estava bem. E eu via a vida dessas pessoas, para mim eu achava que eu já estava melhor do que eles, então eu não precisava de Deus. Havia um vazio enorme em mim, eu tinha muita mágoa. Mágoa do meu pai, que era alcoólatra, mágoa da minha mãe, que pelo fato dela ter uma luta muito grande com o casamento dela, ela acabava descontando em nós, né, nos filhos. E ela cobrava muito, ela tinha muita cobrança da parte dela. Então eu fui crescendo com muita mágoa dela, do meu pai, de algumas outras pessoas, e eu tinha um vazio, realmente tinha um vazio enorme. Eu tinha família, tinha minha esposa, meus filhos, mas nada era completo. No meu almoço, passava no horário o balanço geral, e nele passava um minuto de paz com o bispo. E o bispo ele era muito incisivo. Vem para cá, vem que sua vida vai mudar. E eu ficava, poxa, por que tão insistente na parte financeira? E eu com a vida financeira derrotada. Eu assisti durante mais ou menos em torno de um ano essa chamada e eu era muito incisivo, né? Eu não queria. Mas minha esposa, ela buscava uma igreja já há uns 5 anos. Ela ganhou uma Bíblia e ela era católica, mas não era praticante. Quando ela começou a ler a Bíblia, ela entendeu quem era Deus. E dali ela já deixou de ser católica na hora. Ela tirou os santos que tinha na carteira dela e eu só acompanhava. E ela falava que queria colocar nossos filhos no caminho de Deus, criar eles no caminho de Deus para ser bons homens, né? E eu ficava quieto, não falava nada. Então ela foi buscando, até que um dia a nossa situação financeira apertou muito e ela falou assim, eu já sei para onde a gente vai. Nós éramos daquele casal que falava, a gente vai em qualquer igreja, menos a Igreja Universal. Mas ela não sei por que, ela não quis falar para mim, para onde era.
Ela já tinha pesquisado já há muito tempo. Já tinha pesquisado que tinha que deixar o celular, já tinha pesquisado que tinha escola para as crianças. Então ela já tinha pesquisado tudo, não me falou. Ela não me falou. Ela só me deixou, só falou no dia. Colocamos todo mundo dentro do carro, ela falou, e aí, para onde a gente vai? Ela falou, vamos para o Templo de Salomão. Aí eu olhei assim, eu falei, mas não sei nem chegar lá. Ela falou assim, não sei, vamos lá. Aí a gente foi indo, foi conversando no caminho. Bom, a primeira coisa que a gente chega no Templo de Salomão e a gente tem um impacto é a estrutura, né? É uma estrutura grandiosa, é linda, é muito bem acabada, ela é bonita aos olhos de ver. E quando eu pus os pés dentro do templo, foi muito forte, foi diferente. Foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, de verdade. Foi algo muito grande, parecia que eu estava tendo um encontro com Deus. Porque a gente tinha ido em algumas igrejas antes e era muita gritaria, muita música alta. Tinha uma igreja que até tinha dança. E naquilo ali eu falei, poxa, não é esse meu lugar. E quando eu cheguei no Templo de Salomão foi totalmente diferente. Houve paz. A paz é impressionante. Não tem como descrever a paz que eu senti quando eu cheguei. Então, quando eu abri o meu coração, que eu me desmontei, ali Deus falou comigo e falou que ali era meu lugar. No segundo domingo a gente virou dizimista, coisa que a gente não entendia. A gente entendeu que o ser dizimista era colocar Deus em primeiro lugar. E a palavra foi entrando, a gente viu que era uma palavra pregada inteligente, de forma inteligente. Era algo que eu não tinha conhecido, algo que eu não tinha ouvido falar. Então a gente foi entendendo, fui acompanhando na Bíblia e tudo que foi pregado, a gente conseguiu ver que estava escrito na Bíblia. Esse foi o mais importante. Então a gente começou a procurar uma igreja próxima do nosso bairro. O pastor falava exatamente como o bispo pregava no Templo de Salomão. O mais importante é que era tudo igual. A fé era a mesma, a pregação era a mesma, os propósitos eram os mesmos, tudo era o mesmo. Então a gente se sentiu em casa. A gente já tinha um conhecimento do templo, a gente se sentiu em casa. Ouvi falar do Espírito Santo, mas algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Então o pastor pregava, falava, você tem que buscar o Espírito Santo para você ser uma pessoa melhor, para você ter direcionamento, para você ser mais inteligente. E aquilo, eu ficava assim, falei, poxa, o que eu tenho que fazer para buscar, né? Eu me perguntava, e a gente conversava com o pastor, ele atendia, ele dava a direção para a gente, e eu fui aos poucos pontuando, até que um dia, numa quarta-feira, eu lembro até como hoje, era uma quarta-feira, ia iniciar o jejum de Daniel. O pastor pregou o seguinte, ele falou assim, você que tem mágoa de alguém, não importa quem seja, começa a falar o nome da pessoa e perdoa ela agora, e dá espaço para o Espírito Santo. Na hora, eu falei o nome da pessoa e falei, fulana, eu te perdoo. Não era uma só, eram mais de duas. Fui falando uma por uma. Fulano, eu te perdoo. Ciclano, eu te perdoo. Na hora, foi incrível. O Espírito Santo veio. Que dia! Foi algo maravilhoso, algo que nem o nascimento dos meus filhos foi tão grandioso quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo preencheu todo o buraco que existia. Hoje eu não tenho mágoa de ninguém. Hoje eu sou uma pessoa feliz, tenho um casamento feliz, meus filhos são uma bênção. Hoje eu aprendi com o Bispo Macedo, coisa que minha mãe não me ensinou. Foi pedir bênção para ela. Uma coisa muito forte, uma pregação dele uma vez, ele falava que ele pedia bênção para a mãe dele até o último dia de vida dela. Por quê? Porque ele tinha certeza que ela foi posta por Deus como uma autoridade para abençoar ele. Então a palavra tinha poder do que saía da boca dela. Então eu aprendi ali, na hora eu entendi. Falei, poxa, bacana, vou pedir a bênção para minha mãe a partir de agora. E eu expliquei para ela o porquê. Ela mesmo sem entender, ela falou, Deus te abençoe. E desde então, de lá para cá, todo dia, toda vez que eu vejo ela, pode ser mensagem no WhatsApp, pode ser ligação, primeira coisa que eu falo, bênção mãe. Ela fala, Deus te abençoe, meu filho. Hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu posso dizer assim. Eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou fiel à minha esposa e, acima de tudo, sou fiel a Deus. Deveria ter vindo antes. É como aquela canção que fala, que eu não vou me lembrar agora, mas se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi
E é isso, é o meu resumo de vida. Se eu soubesse antes que seria algo maravilhoso, eu teria vindo antes. Existe uma saída para os seus problemas. O senhor Saulo descobriu, depois que, diante de tanto problema, tanto sofrimento, ele viu que ele precisava crer nessa palavra. E foi aonde, então, as portas se abriram para ele e tudo mudou. Neste sábado, nós estaremos realizando a oração e realizando aqui diretamente da nossa catedral 2 cultos, o Santo Culto em seu lar. Você pode acompanhar o culto que vai acontecer, pois neste sábado ainda, por causa do decreto aqui de Santa Catarina, nós não vamos ter as reuniões presenciais. Mas você pode, a catedral vai estar aberta durante todo o dia. Você pode passar aqui na catedral, passar e fazer as suas orações, apresentar os seus pedidos, propósitos que você tem com Deus. Mas às 7 horas da manhã e às 10 horas da manhã, nós vamos fazer o Santo Culto em seu lar. 7 da manhã e 10 horas da manhã. Você pode acessar o Santo Culto pela página da Universal, Universal Santa Catarina, pelo Facebook. Então, às 7 horas da manhã e às 10 horas da manhã, neste sábado agora, nós estaremos realizando o Santo Culto em seu lar pelas redes sociais. Universal Santa Catarina, pelo Facebook. Nós estaremos fazendo este propósito. E, além de você participar pela internet, você também pode vir aqui pessoalmente, passar pelo altar. Não vamos ter cultos, mas você pode vir, passar pelo altar e receber a sua oração particular, pessoal. Tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Agora, diante de tantas dificuldades, há pessoas que se entregam, há pessoas que abandonam a fé e há outros que aproveitam as dificuldades para fazer a diferença. Essa é a próxima matéria que você vai acompanhar. Pessoas que, diante de um problema, diante de uma adversidade, aproveitaram para fazer a diferença. Você com certeza já deve ter ouvido alguma canção de Stephen Hardaway Morris. Não reconhece esse nome? Então que tal Stevie Wonder? Agora sim, né? Este foi o nome artístico que um rapaz cego usou para assinar suas letras e músicas. O mais surpreendente é que o cantor, que nasceu prematuro, não desenvolveu certos vasos sanguíneos da parte de trás de seus olhos, o que ocasionou o descolamento das suas 2 retinas e, consequentemente, a cegueira. Ser uma criança sem visão poderia configurar uma eterna condição de autopiedade e até mesmo dependência. Só que não foi o que ocorreu com o nosso menino Stevler, que desde muito cedo se interessou em aprender a tocar piano, gaita, bateria e baixo, além de ser um cantor ativo em um coral de igreja. O resultado dessa história, o mundo inteiro canta até os dias de hoje. fosse com você, qual seria a sua reação diante de uma dificuldade aparentemente tão castradora? Pare de se vitimar achando que os seus problemas não têm mais jeito ou saída. Experimente ousar o impossível. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Ele é a verdade, então é impossível que Deus minta. Como que você pode duvidar? Como que você pode, às vezes, ficar carregado de
de pensamentos negativos, achando que Deus não vai te atender, achando que Deus não vai te responder, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus, Ele não está te ouvindo, porque o que Ele disse, Ele cumpre. Sábado, o maior jejum coletivo do mundo. Deus tem transformado problemas em superação. Meu irmão se encontrava na UTI, através de uma perfuração que houve no intestino dele, ele contraiu uma infecção. E para os médicos não tinha mais, era impossível, uma causa impossível. Isso é ele? Curado? Ele curado, graças a Deus. Foi liberta dos vícios, maconha, cocaína, cerveja, cigarro. A senhora tinha esses vícios? Tinha, eu traficava. Minha mãe falava pra mim, ela não é mais viva, mas ela falava, tem mais jeito. Aí Deus provou que eu tive jeito, porque eu vim pro jejum coletivo, dentro de um mês eu fui liberta de tudo. Neste sábado, leve até o Altíssimo todas as suas maiores lutas e surpreenda-se com o resultado. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Participe do jejum coletivo. Viu como o problema pode se transformar numa oportunidade para você fazer a diferença? Quando nós mostramos aqui para você, o nome deste programa é A Última Porta. Como você pode observar, são muitas pessoas que bateram, tentaram de outras formas e não conseguiram resolver os seus problemas. Mas quando bateram nessa última porta, ela se abriu. Você vai conhecer agora a história da Rafaela. A Rafaela também sofreu por muitos e muitos anos com uma vida de ilusão, uma vida de dor e sofrimento. Mas quando ela chegou aqui na Universal, após ter batido nessa última porta, então tudo mudou. Ela hoje é uma pessoa feliz, transformada, mas nem sempre foi assim. Ela vai resumir uma história de dor e sofrimento e hoje, como está depois que ela bateu nessa última porta. Meu nome é Rafaela, eu tenho 36 anos e a primeira vez que eu cheguei na Igreja Universal eu tinha aproximadamente 15 anos. Minha mãe e meu pai, eles brigavam muito e numa dessas brigas a minha mãe saiu desesperada pela rua e uma obreira parou ela na porta da igreja e convidou ela para entrar. E a partir dali a gente começou a frequentar a igreja, né? Meu pai, meus irmãos. Mas eu me lembro que eu não aprendi, eu não consegui entender nada sobre essa parte espiritual, né? Salvação, Espírito Santo. Porque na minha cabeça eu pensava só que eu ia virar crente e que eu não ia poder fazer mais nada, não poderia aproveitar minha juventude. E eu tinha minhas amizades no mundo, eu via a diversão, eu via as coisas que o mundo oferecia e eu achava que eu era jovem, que eu tinha que curtir a juventude, era isso que eu via, né? Eu achava normal a pessoa crescer, conhecer amigos, ir para balada, se divertir. Então eu achava que isso era normal e que se eu ficasse na igreja eu não ia poder fazer nada daquilo. Então eu virei as costas para Deus e fui para o mundo. E aí eu comecei a trabalhar e nesse trabalho eu conheci um rapaz e a gente começou a namorar. E era um namoro muito complicado, ele era muito ciumento, ele me proibia de amizades, então eu me afastei de todas as minhas amizades. Minha vida era só ele. Então, assim, eu tive esse engano, porque eu achei que eu ia ficar presa na igreja com Deus, mas eu encontrei um namorado que me prendia, que não deixava eu fazer nada. Então, eu vivia uma prisão, buscando ser livre, buscando ser feliz no mundo, eu vivia uma prisão naquele relacionamento. E aí, até que aconteceu que eu engravidei. Engravidei, não foi planejado, não era o que a gente queria no momento, mas eu acabei casando por causa dessa gravidez. Meu filho nasceu com muitos problemas de saúde. Então, assim, foram noites no hospital, foram meses na UTI. E aí aconteceu que eu descobri uma traição. E aí essa traição foi, assim, o meu fundo de poço.
eu não conseguia aceitar, eu não conseguia entender, né? Então eu não tinha mais paz, eu não tinha mais tranquilidade, né? Eu me lembro de ter pensamentos suicidas, né? Às vezes eu estava dirigindo o carro com o meu filho e vinha uma voz: bate o carro no poste, sabe? Acaba com a sua vida e a do seu filho, para o seu filho não ficar sofrendo sem mãe. Mas eu não tinha coragem, mas eu tinha esses pensamentos, eu pensava em tirar minha vida. E até que um dia no trabalho, eu lembrei da igreja. Ninguém me convidou. Eu fui sozinha. Eu vi o pastor pregando no altar e eu fiquei tão feliz, eu fiquei assim, toda aquela força que ele tinha parece que entrou em mim. Eu saí de lá com força, com disposição de lutar, sabe? A minha ficha caiu, sabe? Eu vi que eu fiz a escolha errada, porque com 15 anos eu poderia ter ficado na presença de Deus e ter poupado todo esse sofrimento na minha vida, porque naquela época eu não tinha problemas, né? E 10 anos depois, aos 25 anos, eu voltei com todos os problemas, né? Eu tinha problema financeiro, eu tinha problema de saúde, eu tinha problema na vida sentimental, meu casamento destruído. Eu tinha todos os problemas. E aí, naquele dia, eu conheci a misericórdia de Deus, porque Deus falou para mim: você fez a escolha errada, mas se daqui para frente você me escolher, então eu vou mudar a sua vida vai mudar. E aí nasceu uma força dentro de mim, uma sede de mudar, de deixar tudo, e foi o que eu fiz. O principal foi eu entender que o problema era eu, que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer a vontade de Deus. E aí na hora da busca eu busquei com todas as minhas forças, porque eu tinha aquela sede, eu queria uma transformação. E eu busquei e falei para Deus: meu Deus, eu já entreguei tudo, sem o Senhor eu não sou capaz de nada. E então o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Na hora eu senti aquela certeza, aquela alegria, aquela paz, sabe? Eu consegui. O Espírito Santo veio sobre a minha vida e faltam palavras para explicar aquele momento. Mas a partir dali eu saí falando para as pessoas: olha, eu encontrei a verdadeira felicidade, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se apossou de mim, então eu conheci o amor de Deus. Eu soube o que é ser amada, porque o Espírito Santo me amou. Me amou, me chamou e curou todas as minhas feridas. Então hoje eu sei o que é o amor verdadeiro que vem de Deus. Hoje nós somos muito felizes, nós temos um relacionamento abençoado. Ele é um pai para o meu filho, eles se dão muito bem. Eu penso que dentre tantos seres humanos na Terra, o Senhor olhou para mim. Ele me escolheu, Ele me chamou. Então é a maior bênção, a maior alegria que eu tenho é essa, é o Espírito Santo dentro de mim. É a maior felicidade da minha vida. Eu já vivi bastante experiências, né? Já tive meus filhos, eu já conquistei casa, carro, eu já fiz viagem internacional, mas nada disso brilha os meus olhos, porque a maior felicidade, a maior grandeza é o Espírito Santo. Então é com Ele que eu quero ficar até o fim. A Igreja Universal foi a ponte, né? É a ponte que me ensinou o caminho para chegar até Deus, que me levou até o Espírito Santo, que me ensinou e que me ensina até hoje a praticar a fé. Então tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi, que eu continuo aprendendo, é graças à Igreja Universal. Olha, existe uma saída para o seu problema, está a prova está aí. Deus pode mudar a sua vida. Por isso eu quero muito a sua atenção nesses últimos minutos, porque neste sábado nós não vamos ter as reuniões presenciais, neste sábado. Somente neste sábado agora nós estaremos então realizando 2 reuniões, mas as 2 reuniões elas serão online. 2 reuniões onde vai acontecer a primeira 7 horas da manhã, a segunda reunião 10 horas da manhã. E você vai ter acesso a este culto em qualquer parte de Santa Catarina, acessando o Facebook Universal Santa Catarina.
Basta você entrar nesse Facebook Universal Santa Catarina. Ali nós vamos fazer as orações, ali nós vamos mostrar testemunhos. Neste culto nós vamos apresentar os seus pedidos a Deus e talvez seja até uma oportunidade, uma chance de sua vida mudar. Porque quando nós estivermos participando dessa reunião, os seus familiares você pode convidar também para participar e receber a bênção aí no seu lar, aí na sua casa. A senhora ou o senhor que já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer, até já convidou o seu familiar para vir na igreja e ele não veio. Então se programe, se prepare, já deixe agendado, marcado, até no seu celular, para você receber a notificação que neste sábado, 7 da manhã, 10 horas da manhã, o Santo Culto em seu lar, diretamente aqui da nossa Universal de Santa Catarina, Florianópolis, você vai poder participar, tá bom? Neste sábado. E lembrando que a catedral no sábado vai estar aberta para que as pessoas possam passar no altar e fazer as suas orações. Termino o programa, mas deixo você com a história da Andréia. Ela vai contar como a vida dela mudou depois que ela bateu nessa última porta. Até lá! Meu nome é Andréia, eu tenho 31 anos, sou advogada e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa perdida, vazia. Tentava preencher esse vazio em baladas, eu tinha vícios, vício do cigarro e da bebida. Eu era uma alcoólatra. Meu filho por diversas vezes me viu caída no chão. Procurei respostas para essa ansiedade, esse vazio em outros lugares, outras religiões. Só que nunca foi possível essa resposta, eu nunca encontrei. Chegou um dado momento da minha vida em que eu já não conseguia mais dormir. Eu só dormia à base de remédios, de medicação controlada. Só que esses medicamentos, eles acabam por um tempo, depois que você começa a usar, eles começam a te dar alucinação. E aí, fora as alucinações, eu sentia que tinha espíritos andando na minha casa, que me chacoalhavam durante a noite. E aí, não conseguia dormir. A única maneira era ou tomando medicação ou bebendo. E sempre acabava com a bebida. E um dia, eu desorientada, perdida, me sentia perdida, sozinha, porque eu não tinha com quem falar, com quem me abrir. Por fora era uma casca, assim, as pessoas me viam e achavam que era normal. Mas só eu, por dentro, sabia do vazio que eu sentia. Já tinha pensado em suicídio, em várias coisas muito pesadas. Mas meu filho, eu sempre pensava muito no meu filho. E até que um dia eu fiz uma coisa que eu nunca faço, que é passar a roupa na minha sala. E passando os canais, antes de começar a passar roupa na minha sala, coisa que eu nunca faço, teve uma chamada da reunião e eu vim nessa reunião. Já que eles falam, já que as pessoas falam, eu vou, eu preciso de ajuda. Se eu vou encontrar ou não, não sei, mas eu vou. E eu me lembro que foi uma dificuldade para chegar aqui aquele dia. Parece que tudo impedia para eu não vir, tudo. Quando começou a reunião, e eu comecei a escutar o que vinha do altar, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo e Ele me escutou. Eu fui batizada com o Espírito Santo e foi a maior experiência da minha vida. Eu já saí daqui, qualquer pessoa que passasse com cigarro perto de mim já dava um mal-estar. Se pensasse em bebida, já um mal-estar. Já colocando, quando eu cheguei em casa, os dias foram passando, eu vim nas reuniões, continuei vindo como venho. Mas as roupas, eu fui colocar uma roupa, eu olhei e parecia outra pessoa. Eu falei, não, essa roupa não é minha. Como é que eu usava uma roupa dessa? Todos os dias eu agradeço por aquele minuto, aquele 1 segundo que teve essa chamada na televisão que transformou a minha vida.